Neste pequeno vídeo irei demonstrar como utilizar em PHP os comandos select, update, insert e delete com MySQL. A base de dados mais comum para a linguagem PHP é MySQL. No entanto, podemos utilizar outras bases de dados como o Oracle, o Sybase, etc. Para o PHP interagir com uma base de dados MySQL, existem 3 comandos básicos que devem ser utilizados. Um que faz a ligação com o servidor da base de dados, um que seleciona a base de dados a ser utilizada e um que executa uma query SQL. A ligação com o servidor da base de dados MySQL em PHP é feita através do comando MySQL connect, que tem a seguinte sintaxe. Os parâmetros são bastante simples: o endereço do servidor, o nome do utilizador e a password para a ligação. A função retorna um valor inteiro que é o identificador da ligação estabelecida e deverá ser armazenado numa variável para ser utilizado depois. No nosso exemplo, temos como servidor da base de dados a mesma máquina que corre o servidor HTTP, com o login do utilizador root e a password Miguel. Assim, se a ligação for bem sucedida, isto é, se existir um servidor no endereço especificado que possua o utilizador com a password fornecida, o identificador da ligação fica armazenado na variável link. Uma vez ligado, é preciso selecionar a base de dados existente no servidor com o qual desejamos trabalhar. Isto é feito através da função MySQL selectBD, que tem a seguinte sintaxe. O nome da base de dados a selecionar é o primeiro parâmetro fornecido, seguido pelo identificador da ligação. No nosso exemplo, a base de dados a ser selecionada possui o nome teste. Após a execução deste comando, qualquer consulta executada para aquela ligação utilizará a base de dados selecionada. Após estabelecida a ligação e selecionada a base de dados a ser utilizada, quase toda a interação com o servidor MySQL pode ser feita através de consultas escritas em ANSI SQL com o comando MySQL query, que utiliza a seguinte sintaxe. O valor de retorno é 0 se falhar, ou 1 no caso de sucesso. Sucesso aqui significa que a consulta está sintaticamente correta e foi executada no servidor. No caso da consulta ser um comando select, o valor de retorno é um valor interno que identifica o resultado, que poderá ser tratado com a função MySQL result ou outras. O comando select permite fazer uma consulta de informação a uma base de dados, ou seja, extrai informação da mesma. Vamos ver um exemplo. Neste caso, o asterisco quer dizer que vai buscar todos os elementos da tabela registros. O comando insert into é utilizado para inserir novos registros numa tabela da base de dados. Um exemplo de utilização. Neste caso, iríamos inserir na tabela registros os valores Amilcar e amilcar@gmail.com com os campos nome e e-mail. Isto iria corresponder a uma nova linha na tabela registros. O comando update é utilizado para atualizar registros existentes numa tabela de uma base de dados. Exemplo de utilização do comando update em PHP.
Neste caso, o update identifica o nome da tabela. O set define os campos a serem atualizados e o where identifica os registros ou linhas a serem alterados. Atenção! Se a cláusula where não for especificada, a atualização será feita para todos os registros da tabela. O comando delete apaga um ou mais registros de uma tabela de uma base de dados. O seu efeito é definitivo, isto é, uma vez apagado o registro, não poderá ser recuperado, a menos que exista um backup da base de dados. Neste caso, vamos apagar todas as linhas da tabela registros cujo mail seja igual a amilcar@gmail.com.